Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos com muita saúde. Então, tá na hora de mais uma aulinha da gente da série Assistência Cirúrgica, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, né? Ativa o sininho, porque quando tiver uma aula nossa, o que vai acontecer? Você vai ser notificado, você vai pegar o café, ó, e dá licença que eu vou assistir minha aula. Tipo, é isso, hein? E hoje a nossa aula é de quê? Aula de assistência de enfermagem no transoperatório ou intraoperatório, que é a mesma coisa. Lembram que quando a gente conversou na aula passada, na aula 1 da série, é só você procurar aqui, ó, série Assistência Cirúrgica, aula 1, você vai ver que é cuidados de enfermagem no período pré-operatório. Hoje são cuidados de enfermagem no período transoperatório. Lembram qual é esse período transoperatório? É aquele que está acontecendo a cirurgia. Começa do momento em que o paciente está na mesa da cirurgia até quando ele é transferido para a sala de recuperação pós-anestésica. Voltando, rebobinando novamente, para você escrever aí no seu caderninho, já coloca aí, separa seu caderno, uma matéria assistência cirúrgica, professora Cláudia Alinda, e aí você vai colocar primeira aula, cuidados de enfermagem no pré-operatório, e a segunda no transoperatório. E aí vamos lá para o conceito. O período transoperatório começa quando o paciente é colocado na mesa da cirurgia e termina quando ele é enviado para a sala da RPA, a sala de recuperação pós-anestésica. Isso já foi, inclusive, questão de concurso, hein, gente? Então, vamos se ligar. E esse período transoperatório, ele também é conhecido como intraoperatório, ou seja, aquele período durante a cirurgia, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar. Só que antes da gente falar sobre isso, eu vou até parar aqui a apresentação, a gente vai assistir um vídeo. Esse vídeo vai mostrar o centro cirúrgico por dentro. Já vou falando que é um vídeo um pouquinho antigo, mas que não deixa nada a desejar, porque eu vou estar aqui, vou estar explicando para você como é que funciona direitinho, tá? Vou estar aqui, ó, tomando meu café e te explicando enquanto o vídeo tá rolando, tá bom? Aí você vai ver que como é o centro cirúrgico por dentro, que é isso que nós vamos hoje, nós vamos entrar no centro cirúrgico. Nós chegamos com o nosso paciente no centro cirúrgico e nós vamos entrar no centro cirúrgico. Beleza? Só um pouquinho, que tá abrindo aqui. E tranquila. Nós já vamos aí. Enquanto isso, vou tomar meu café. Isso é um almoço, vocês acreditam? Fazer o quê, né? Vida de enfermeiro é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, porque não está abrindo, o negócio está lento pra caramba. Mas nós vamos conseguir. E nós temos fé, enquanto isso eu vou comendo meu palitinho aqui, ó. Tomando meu café. Esperando o vídeo abrir, né? Porque o vídeo não abre. E nem disse por que não abre. Pera aí. Nossa, esse vídeo, apesar de ser... Abriu. Um pouquinho antigo, ele é feito pelo Senac, né? Nem trabalho no Senac, mas eu adoro os vídeos do Senac. Acho, assim, muito bons, né? Então, por isso, ele está disponível, né? No YouTube, disponível para todo mundo. Então, eu trouxe aqui para que vocês pudessem assistir e acompanhar comigo. Vocês vão ver que dá para, como se você estivesse dentro do centro cirúrgico. É bem top mesmo, tá? Pronto, já vou reproduzir. Vamos parar de enrolação, né, Crau? E vamos reproduzir. Já vai aparecer, deve estar aparecendo daqui a pouquinho para vocês. Isso mesmo, ó, tá rodando. Já vai aparecer para vocês. Vou colocar em tela cheia. E vamos entrar no centro cirúrgico, hein, galera?
Como eu falei para vocês, é um vídeo do Senac, né? E aí, em cima das coisas que já tiverem um pouquinho antiga, eu vou falando com vocês. Essa figura, ela é bem interessante. É como se você estivesse na frente de vários botões. É uma planta do centro cirúrgico, tá? Aqui tem o vestiário masculino, feminino, o local onde troca as macas. E aí, meio que a gente vai clicando em cada um desses botõezinhos, né? Que tem de várias cores. E aí vai aparecendo o local, entende? Então, é uma planta bem legal. Nós estamos entrando nesse momento em um centro cirúrgico. Então, se vocês conseguirem ir fazer essa viagem comigo de uma forma que vocês consigam ver o centro cirúrgico por dentro, essa aula de hoje já vai ter valido muito a pena, tá? Tá mostrando todo o local, né? Como se fosse um desenho, né? De arquiteto. A partir de agora, vocês estão convidados a conhecer um centro cirúrgico. Esse ator até já morreu. Uma unidade hospitalar especializada onde os pacientes são operados. Aqui ocorre o chamado momento transoperatório, também conhecido como peroperatório ou intraoperatório. Ele entrou no vestiário masculino, mas vocês viram que tem um vestiário feminino. Então, na entrada do centro cirúrgico, para os profissionais entrarem, os profissionais, tá? Eles entram pelo vestiário. Toda vida que você entra num centro cirúrgico, você entra pelo vestiário. As mulheres entram pelo vestiário feminino e os homens, óbvio, né? Entram pelo vestiário masculino. Dentro desse vestiário, conforme vocês podem ver, já tem as roupas privativas desse local, privativas do centro cirúrgico. Aí você tem os armários dos profissionais, eles levam os cadeados e tal. Aí você se troca aqui, se veste, coloca a roupinha, né, o pijaminha, coloca o propé, que é um negocinho que você coloca no pé, coloca a touca, a máscara. Ele vai se vestir e vai mostrar aqui para vocês. O centro cirúrgico exige profissionais qualificados. Além das técnicas específicas, o pessoal de enfermagem que trabalha no centro cirúrgico precisa saber manusear equipamentos e aparelhos especiais. Para entrar no centro cirúrgico, é necessário passar pelo vestiário feminino ou masculino. Aqui, o pessoal troca o uniforme convencional por outro específico. Sapatilha, também chamada de propé, calça. Propé, tá? Que coloca no pé. Jaleco, gorro ou touca e máscara. Esse vestiário, você vê, ó, ele entrou por essa portinha aqui, que a setinha tá indo, se vestiu, e ele vai sair para o corredor para ir para dentro do centro cirúrgico, já vestido, com propé, com gorro, com a máscara, tá? Através deste corredor interno, chega-se às dependências do centro cirúrgico. Ó, ele não tá dentro, aí você pode perguntar assim, professora, ele tá sem máscara. Realmente. Nos corredores do centro cirúrgico, na parte de dentro, não dentro das salas de cirurgia, mas nos corredores você anda paramentado, né, que isso aqui é uma paramentação, mas a máscara não é obrigatória nesses setores que são de menor risco. Essa aqui é uma salinha da enfermagem, né, você vê que ainda tem uma máquina, uma máquina de, sei lá, digitar. Não é digitar, sei lá. Mas hoje, é claro, tem um computador, tá?
administrativo da unidade. Essa é uma escala de serviço. Ainda tem mural de escala de serviço, só que às vezes é quadro branco hoje. A gente faz isso aqui ou no computador, ou faz no quadro mesmo. Por exemplo, dia 10/10, quinta-feira, aí são as salas que tem nesse centro cirúrgico. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. São 6 salas de cirurgia. De manhã e à tarde acontecem cirurgias nessas salas. E aí a enfermeira tem várias técnicas de enfermagem que estão à sua disposição. Então, na sala 1 de manhã, a enfermeira colocou a Eliana. Só que a Eliana também dá plantão à tarde, então ela vai ficar na sala 1 de manhã e de tarde. Na sala 2, está com probleminha de manutenção. Aí ela está está suspenso o seu uso. Na sala 3, de manhã ficou a Glória e à tarde ficou a Norma. Na sala 4, de manhã ficou a Norma, à tarde ficou a Marli. Na sala 5 de manhã ficou a Fátima, à tarde não ficou ninguém, porque provavelmente não tem cirurgias nessa sala na quinta-feira à tarde. E na sala 6 ficou a Marli de manhã e à tarde a Glória, tá? Aqui são os mapas cirúrgicos, porque todo dia vem para a gente, da enfermeira do centro cirúrgico, o mapa cirúrgico, com o nome do paciente, o tipo de cirurgia, a equipe que vai entrar na cirurgia, tá? Para que a gente prepare a sala com as pinças e tudo de acordo com a cirurgia que vai acontecer, tá? Então, é tudo bem organizadinho. É a escala de serviço do pessoal de enfermagem. Manejada diariamente pelo enfermeiro-chefe, a escala define para que sala o pessoal está escalado. Às vezes, as cirurgias previstas para cada sala também são registradas nessa escala. Quando isso não acontece, o funcionário tem que consultar um mapa. Mapa cirúrgico. Lembra que eu falei para vocês? Ó, o número do prontuário, o nome do paciente, a idade, o tipo de cirurgia que ele vai fazer, a equipe, tá? De cirurgia. Essa daqui é uma região dentro do centro cirúrgico. Por quê? Não se pode entrar no centro cirúrgico e contaminar o piso. Você vê que até o funcionário ele usa propé. Então, existe uma parte do centro cirúrgico chamada troca-macas. Esse funcionário aqui veio lá da clínica cirúrgica com o paciente nessa maca. O funcionário do centro cirúrgico encostou a maca do centro cirúrgico nessa daqui. E ele tem um sistema de roldana que empurra. Aí o paciente, né, veio para cá, para essa maca de dentro do centro cirúrgico, e esse funcionário vai tirar essa maca daqui e vai levar essa maca que está com o pezinho contaminado, e essa daqui que está dentro do centro cirúrgico não sai nunca daqui do centro cirúrgico, para evitar contaminação, tá? É chamada de troca-macas. Esta é a área de baldeação, também chamada de troca-macas. É por aqui que o paciente a ser operado ingressa no centro cirúrgico. No lavabo, os cirurgiões... Aqui é um lavabo, onde os cirurgiões, o pessoal da enfermagem que vai entrar na cirurgia se lava. Lembram da lavagem das mãos na técnica? Essa daqui é uma lavagem mais específica. Aquela que a gente fez, a gente vai até o punho. Essa daqui, eles vão até o cotovelo. A gente vai fazer na aula prática essa lavagem, tá? Os instrumentadores preparam mãos e antebraços antes das cirurgias, tentando assim reduzir o risco de contaminação dos pacientes. Olha, aqui é uma salinha onde eles guardam todo o material que foi esterilizado. Existe um setor dentro do hospital que a gente vai estudar ele, não sei se na próxima aula, mas talvez na outra, chamado CME, Central de Material Estéril, tá? A Central de Material Estéril esteriliza todo o material, aí esse material é pego pelas pessoas, né, que trabalham no centro cirúrgico, e elas armazenam, elas guardam numa salinha de material estéril, com um nomezinho, por exemplo. Vamos supor, né? Essa daqui é cirurgia de neurologia, essa daqui é cirurgia de ginecologia, essa daqui é cirurgia de ortopedia. Então, se guarda todo o material esterilizado, e aí o enfermeiro sempre tem que olhar a data de validade, se precisa reesterilizar,
mas fica bem organizadinho. Então, essa técnica de enfermagem, vamos supor que essa aí é a Fátima, que está lá na sala 5. Ela veio, lá vai ter uma cirurgia de ortopedia. Ela vai para a sala de material com o carrinho dela e vai pegar todo o material que ela vai precisar para colocar dentro dessa sala para que a cirurgia possa acontecer. Antes de ser distribuído para todo o centro cirúrgico, o material esterilizado é estocado em uma sala própria. O centro... Do mesmo jeito que tem uma sala de material, tem uma sala de medicamentos. Porque durante a cirurgia são utilizados também medicamentos. Então, tem a sala de material estéril, que é aquela que a gente viu, e tem a sala de medicamentos e materiais estéreis também, aqueles que vêm nos saquinhos, tipo soro, seringa, gaze, tá? Aí o técnico também vem pegar aqui. O cirúrgico conta também com uma sala de armazenamento de materiais estéreis descartáveis. Aqui são guardadas agulhas, seringas, fios de sutura. O local também serve para estocagem de medicamentos. Essas portas guardam as dependências que podem ser consideradas as mais importantes do centro cirúrgico. A roupa limpa não esterilizada. Olha, a rouparia que é utilizada, por exemplo, lençol durante a cirurgia, lençol para a sala de recuperação, tá? Tem uma salinha também de rouparia. Fica guardada na rouparia. Os aparelhos que não estão em uso ficam guardados na sala de equipamento. Isso. Por quê? Porque tem dentro de cada cirurgia, dentro de cada sala de cirurgia dessa, vai precisar de alguns materiais, outros não. Aqueles que não estão sendo utilizados, é feita a limpeza desse material e ele é guardado numa sala, para evitar que fique nos corredores, para evitar que fique dentro das salas, fazendo com que as salas fiquem apertadas, tá? Então, eles são guardados todos juntos, limpos. Precisou numa sala de cirurgia, a pessoa vem e pega, tá? Neste momento, por exemplo, aqui estão o bisturi elétrico e o aparelho de raio-x móvel. O material e os utensílios utilizados na limpeza. Por exemplo, é uma coisa importante também. Tudo que ele tá falando aqui, eu preciso acrescentar para vocês. Por exemplo, dentro do centro cirúrgico, além da equipe de enfermagem, além dos cirurgiões, além dos anestesistas e tal, nós temos o pessoal da limpeza, que também usa aquela roupa, usa o propé, tudo, e não pode sair de lá. Então, tem que ter um espaço para guardar o materialzinho deles. E só eles é que limpam o centro cirúrgico, só o pessoal da limpeza que está lá dentro. Não vem o pessoal lá de fora para limpar o centro cirúrgico, não. É só o pessoal que está dentro do centro cirúrgico, tá? A limpeza do centro cirúrgico também contam com um local apropriado para serem guardados. O centro cirúrgico possui ainda um local de reserva de cilindros de oxigênio. Isso, porque os gases são bastante utilizados pelos anestesistas, né? Então, geralmente tem lá, né, o gás encanado e tal. Só que se faltar, se tiver algum problema, tem que ter uma reserva. Então, a gente tem um local onde a gente reserva, tá, os cilindros. Óxido nitroso, ar comprimido, dióxido de carbono e nitrogênio. Esses cilindros são utilizados em caso de pane no sistema canalizado de gases. Há uma área na unidade especialmente equipada para servir o expurgo, né? Então, como é o expurgo? O expurgo é aquele lugar onde, por exemplo, ela está dispensando aqui, ó, as secreções de uma cirurgia. Isso aqui foi secreção de um paciente. Então, esse lugar é um lugar contaminado. Você está vendo que ela veste um avental para entrar aqui e tudo. Se ela sair dessa sala, ela já troca tudo, tá? Pelo despejo de sangue, secreções e excreções. Por isso é considerada uma área suja. É a sala chamada de expurgo, que também serve para a recepção do material instrumental proveniente das cirurgias. O centro cirúrgico é projetado levando em conta o conforto dos profissionais que nele atuam. Por isso existe uma sala de estar para o descanso. Além da sala de estar, existe uma copa, porque a gente não pode sair daí de dentro se você está trabalhando. Você não pode ficar para lá e para cá com essa roupa, não. Essa roupa aí é privativa desse local.
E aí você não pode ficar se contaminando. Por isso, tudo que a gente precisa tem aí dentro. É o que a gente chama de setor fechado. Descanso das equipes. Próximo à sala de estar, há uma copa onde são servidos lanches rápidos. Vamos entrar agora no coração do centro cirúrgico. Ele vai entrar numa sala de operação. Você vai ver que na porta, a porta da sala de operação é de vai e vem e tem um vidro para que você não precise entrar se não for necessário. Mas você vai ver que agora ele vai colocar a máscara, porque ele vai entrar aonde tudo acontece no centro cirúrgico, é o lugar mais crítico do centro cirúrgico. Sala de operação. Ela deve ter portas como estas, com visores e do tipo vai e vem. As portas devem ser largas o suficiente para permitir a passagem de macas e equipamentos. Geralmente a sala de operação é retangular e tem as paredes revestidas de azulejos, tinta plástica ou fórmica. O ideal é que os cantos sejam arredondados para facilitar a limpeza. Por medida de segurança, o piso deve ser de material não condutor e para evitar reflexos de cor escura. A iluminação mais indicada é artificial de luz fria. O sistema de refrigeração de preferência deve ser central. Mas é importante que haja controle de temperatura em cada sala de operação. Além dos componentes físicos, a sala de operação possui uma grande quantidade de mobiliário, aparelhos e equipamentos. Entre os itens fixos da sala de operação estão o foco central, o bisturi elétrico quando for do tipo suspenso em coluna retrátil, o vácuo utilizado para aspiração da secreção dos pacientes e os gases para anestesia. A sala de operação também possui diversos itens móveis, por exemplo, esta mesa cirúrgica e seus acessórios. Há vários tipos de mesa. Todos devem possibilitar as diversas posições cirúrgicas. Esta é movimentada manualmente. Esta é elétrica e pode ser movimentada através de controle remoto. Esta outra mesa é usada em cirurgias ortopédicas. A unidade de anestesia de preferência deve ter um monitor cardíaco, um oxímetro de pulso e um capnógrafo. Também fazem parte dos itens móveis coxins de areia ou espuma de diversos tamanhos. Eles ajudam a posicionar o paciente na mesa cirúrgica. As mesas auxiliares e a mesa de maio servem para colocar o material cirúrgico e as roupas estéreis. Atualmente, este carrinho substitui os antigos armários fixos. Nas prateleiras e gavetas do carrinho são colocadas as seringas, agulhas, equipos de soro, sondas, luvas, impressos, antissépticos, fios cirúrgicos. A grande vantagem do carrinho sobre o armário é que ele facilita a limpeza da sala e do próprio móvel. Existem muitos tipos de bisturis. Este é um bisturi elétrico móvel, o mais usado em nosso meio. A gente vai estudar, talvez não dê tempo hoje, mas a gente vai estudar sobre bisturi, tá? Fiquem tranquilos. Como os demais, compõe-se de uma caneta e uma placa neutra que se ligam a uma unidade elétrica. O bisturi elétrico tem a função de cortar ou coagular os tecidos orgânicos e ainda realizar as duas funções simultaneamente. Entre os itens móveis da sala de operação, encontra-se ainda o aspirador elétrico. Ele complementa e, às vezes, substitui o aspirador a vácuo canalizado. Já o foco auxiliar serve para complementar e, em caso de emergência, substituir o foco central. O ideal é que ele funcione com energia elétrica e bateria para eventuais faltas de luz. Itens móveis indispensáveis na sala são o suporte e o saco de hamper. Eles servem para o despejo de roupas usadas. Os baldes de lixo, de preferência, devem ter rodas. E precisam estar sempre forrados com sacos plásticos. A sala de operação possui também estrados, banco giratório, talas e suportes para braços. A pressão arterial do paciente deve ser monitorizada pelo anestesista.
Para isso, é necessário um aparelho de pressão na sala. Outro item que também não pode faltar é o negatoscópio, que serve para observação de radiografias. É importante ainda que haja um desfibrilador para as cirurgias cardíacas e paradas cardiorrespiratórias. Existem ainda muitos outros equipamentos e materiais que podem ser acrescentados à sala de operação, de acordo com o tipo de cirurgia. Mas é preciso tomar cuidado para não acumular itens desnecessários. Eles podem prejudicar o fluxo do trabalho cirúrgico e a limpeza da sala de operação. O pessoal do centro cirúrgico precisa estar atento a cada detalhe da unidade. O senso de responsabilidade de cada um é fundamental para diminuir os riscos que o paciente corre e garantir sua total segurança no período transoperatório. E aí, gostaram? Então, já vai lá, deixa teu joinha, que é com o dedinho para cima, hein? Não vai botar o dedo para baixo, por favor. Dedinho para cima e se inscreve no canal, que a gente vai continuar a nossa aula aqui, hein? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso slide. Então, eu acho que esse vídeo, eu gosto muito dele. Aliás, essa série do Senac. Ele explica direitinho, faz com que a gente se sinta dentro de um centro cirúrgico, né? Então, eu gosto bastante. Aí, agora, finalmente, óbvio, né? Nós vamos começar a nossa aula. Se você quiser assistir, tá? Novamente, esse vídeo. Ah, professora, eu quero assistir sozinho, em casa e tal. No slide aqui, ó. No primeiro slide, tem o link desse vídeo. Tá vendo? Aí você pode copiar e colar no YouTube e assistir em casa normalmente, tá? Então, vamos lá para os conceitos, né? Então, o período transoperatório, também conhecido como período intraoperatório, então, tanto faz, o que isso quer dizer? Que tanto faz eu dizer transoperatório como eu dizer intraoperatório, tá? Então, esse período, ele compreende a segunda fase do processo cirúrgico. A primeira fase é o pré-operatório, vocês lembram? Quem não lembra, vai lá e assiste o vídeo da aula de pré-operatório. E esse daqui é o de transoperatório. Inicia-se no momento em que o paciente chega no centro cirúrgico, é colocado na mesa do centro cirúrgico, e termina quando ele vai para a RPA, ou seja, a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Ou para a UTI. Esse período transoperatório intra é o ato cirúrgico em si, ou seja, é aquele momento em que a cirurgia está acontecendo, tá? Que a equipe cirúrgica, ela intervém diretamente no paciente. O objetivo desse período é trazer segurança e eficiência para o procedimento. Por isso que a gente se organiza todo daquele jeito que vocês viram, para que o procedimento ele seja o mais correto possível, para que não tenha contaminação, para que seja organizado, para que o paciente possa sair de lá bem, se recuperar, ter um pós-operatório excelente. Então, esse é o nosso grande objetivo. Por isso que a gente cuida tanto de organizar tudo para o momento da cirurgia. A equipe cirúrgica é formada por profissionais, né, que vão prestar essa assistência ao paciente enquanto ele estiver dentro do centro cirúrgico. E ela geralmente é composta pelo cirurgião, pelo anestesista, pelo auxiliar do cirurgião, que geralmente é um médico que está se formando, pelo enfermeiro, pelo instrumentador, que às vezes é um técnico de enfermagem, e pelo circulante, que é um técnico de enfermagem. E a gente vai ver depois a função desse circulante ao longo da nossa aula, tá? O que essa equipe deve saber? Essa equipe, ela não pode usar adornos como anéis, brincos, relógios. Eu sei que a gente fala sempre isso para vocês, mas aqui dentro do centro cirúrgico isso é importantíssimo, tá? Você pode até ter uma descarga elétrica, se você estiver manuseando o bisturi, por exemplo, se você tiver de aliança e tal, então não pode, tá?
Aqui, dentro da sala de operação, você tem que estar com óculos de proteção, máscara cirúrgica durante todo o procedimento. São itens obrigatórios, tá? Não só para sua proteção, mas para você evitar levar contaminação para dentro do corpo do paciente. Não falar alto, é um setor fechado, você não pode ficar rindo, dando gargalhada, ali está acontecendo uma coisa muito importante, tá? Tem uma vida ali, tá? Fazer comentários desagradáveis, mesmo que o paciente esteja dormindo, porque às vezes você acha que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo. Não encostar em qualquer local estéreo, depois que a equipe estiver paramentada, a gente vai ver isso daí, tá? Não levantar as mãos no rosto ou abaixo da cintura. Dentro do centro cirúrgico existe uma posição que a gente fala que é a posição correta, que é com as mãos para cima, acima da cintura. Tudo que está acima da cintura é considerado estéril. Lembrem disso. Dentro do centro cirúrgico, tudo que está acima da cintura é considerado estéril. Então, você não pode ficar com suas mãos batendo nas pernas, no rosto, tá? Se você estiver paramentado. As precauções universais são muito mais do que válidas aqui. Lavagem das mãos, antes e depois qualquer contato com os pacientes, né? Mesmo após a remoção das luvas. Uso de luva direto, né? Inclusive para puncionar, venopunção é a punção venosa. Uso de aventais, máscara, óculos de proteção. Agulhas e instrumentos cortantes devem ser colocados em recipientes lá do descarpaque, não reencapar agulhas, não remover agulhas de seringa, evitar deixar o material contaminado exposto no meio ambiente. Então, já fecha, já manda lá para o expurgo, que depois ele vai para a central de material. As amostras para o laboratório, que às vezes o médico tira de dentro do paciente para fazer biópsia, tá? Então, tem que ser colocado em sacos transparentes ou então em frascos transparentes, né? Devem ser limpos e encaminhado para o anatomopatológico, tá? Se o paciente chegar com uma higienização precária ruim, então deve-se colocar num quarto privativo do centro cirúrgico e fazer uma limpeza nesse paciente. Os equipamentos reutilizáveis não devem ser utilizados em outros pacientes antes dele irem lá para a central de material e serem esterilizados. Nunca reencapar agulhas, não separar a agulha da seringa, nunca jogar seringa no lixo. Materiais cortantes é para ser colocado no recipiente de pérfuro cortante, tá? Essas técnicas, elas são fundamentais para evitar a propagação de micro-organismos, tá? E principalmente para nós que somos profissionais da enfermagem, que lidamos diretamente com o paciente. Tendo isso na cabecinha de vocês, né, que a gente tem que tomar cuidado com essas precauções universais, o que a gente vai fazer agora? Receber esse paciente do centro cirúrgico. Então, o paciente, ele vai vir lá da clínica cirúrgica, ou da onde ele estiver, né, e ele vai chegar até você, e você vai lá naquele... Lembra daquele local onde a troca as macas, tá? Então, você vai receber esse paciente com cordialidade, conversando com ele. Às vezes, ele chega meio grogue, porque ele já tomou uma medicaçãozinha lá na clínica cirúrgica, para ele vir já meio grogue, tá? Mas aí você conversa com ele, checa a pulseirinha de identificação, se o nome é aquele, vê se tá tudo certo com o prontuário, tá? Vê se o termo de consentimento, que é aquele que a gente falou, lembra na aula passada, se tá assinado pela família ou pelo paciente, tá? Checa o procedimento cirúrgico, qual é o procedimento cirúrgico desse paciente, se é desse paciente mesmo, tá? Mantenha as grades elevadas da maca, leva para a sala de cirurgia e posiciona esse paciente na mesa de cirurgia. De acordo com a cirurgia, você vai colocar ele na posição. Lembra que a mesa cirúrgica faz várias posições? Então, ele vai ficar na posição de acordo com a cirurgia que ele for fazer. As posições da mesa da cirurgia pode ser decúbito dorsal, com as costas encostadas, decúbito ventral, com a barriguinha encostada na mesa, de sims, com a perna fletida, ginecológica, né, com as pernas abertas, Tredelenburgo, que fica a cabeça mais baixa que o corpo, proclive, decúbito dorsal, com a cabeça levantada, posição de Fowler, meio sentada, posição de canivete, em decúbito ventral, com as pernas para fora da mesa, tá? São essas as posições, ó. Aqui, 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 tudo isso são posições sentado, tá? Que a mesa dá para fazer na mesa cirúrgica. É fundamental, quando você posicionar o paciente, você ver se não está comprimindo nenhum vaso, nenhum órgão, tá? Se o paciente está em cima do colchãozinho e não está
com o corpo pegando na parte metálica da mesa, se os membros estão hiperestendidos, se a fixação está correta da mesa e do paciente. Durante esse período intraoperatório ou transoperatório, você vai monitorizar esse paciente. Esse paciente tem que ter um acesso venoso bom, tá? Tem que ajudar a gente ajuda o anestesista durante a anestesia, o início da anestesia. A gente vai ter uma aula só de anestesia também. Geralmente aqui é feito o cateterismo vesical, ou seja, é passado uma sonda, né, vesical, ou outro procedimento que for solicitado pelo cirurgião. A gente enfaixa os membros inferiores no caso de risco de trombose, né? Vai descobrir a área cirúrgica, vai fazer antisepsia, ou seja, aquela limpeza, a gente vai ver também isso. O bisturi elétrico, a gente vai conectar os polos, né? E colocar a placa de bisturi. E vamos controlar rigorosamente tudo que vai entrar e vai sair desse paciente. Aí a circulante vai registrar o nome do paciente, a equipe cirúrgica, o horário, início da cirurgia, o tipo de anestesia, a cirurgia, material que foi utilizado, tudo vai ser anotado no prontuário do paciente. E aí a gente vai falar um pouquinho de bisturi elétrico, tá? Então, o bisturi elétrico, ele é um equipamento que ele... geralmente tem aquele bisturi comum, né, que é aquele que corta. Esse elétrico, ele é ligado na eletricidade e ele tem dois poderes. Ele tem o poder de cortar e ele tem o poder de coagular o vaso sanguíneo que foi cortado. Porque quando você corta a pele do paciente, você está cortando vasos sanguíneos, aí começa a sangrar. Esse bisturi elétrico, vocês vão ver que ele tem dois lugares de apertar. Um aperta para cortar e outro aperta para coagular, para que o paciente seja operado sem sangramento, tá? Então, ele é extremamente importante. Nós temos o bisturi comum, que é aquele bisturi normal, com a mão, e tem esse bisturi elétrico, que vocês vão conhecer agora. O bisturi elétrico é esse, ó. Tem de dois tipos. Tem o monopolar, que tem um pedal só, ele só corta, e tem o bipolar, que ele tem dois pedais. Esse pedal aqui, ele corta, e esse pedal aqui, ele coagula, tá? O monopolar, né, ele funciona mesmo que a placa esteja desligada, e o elétrico bipolar, ele protege o paciente em caso de contato ruim com a placa. Tem a desvantagem que a placa geralmente é descartável, mas é o melhor que tem. O bisturi elétrico, ele tem uma caneta, ou a ponta, que é a ponta de corte ou de coagulação, tá vendo? Essa ponta, ela é reesterilizada. A gente coloca aqui, vai para o centro cirúrgico, ou para a central de material, e é reesterilizada. Ele tem duas finalidades. Esse aqui, ó, tá vendo? É o bisturi manual, que corta. O bisturi elétrico, ele faz a mesma coisa, ó, cortando. Aqui, o amarelo, quando o médico quer cortar, ele vai apertar no amarelo. E quando ele quer coagular com a mesma caneta, ele aperta no azul, tá? Então, ele pode fazer duas coisas, o bisturi elétrico. Ele tanto corta, porque quando ele tá cortando aqui, ele tá abrindo e cortando alguns vasos sanguíneos. E aqui, na coagulação, a gente fecha esses vasos, para evitar hemorragia durante a cirurgia. Então, ele é muito bom. Material necessário para você instalar o bisturi elétrico. O bisturi, que é esse, né? O pedal, que é esse pedal aqui. A capa, a placa isolante, que é essa placa aqui, ó. Tem o monopolar, a placa é de metal. O bipolar, a placa é descartável, tá? E a caneta do bisturi, que ela é esterilizada, né? Aqui a gente vai ver o funcionamento. O cirurgião, ele tá aqui. Aqui tá a placa no pé, o pedal no pé dele. Quando ele quer cortar, ele aciona aqui. Quando ele quer coagular também. Aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho só para vocês entenderem como é que funciona esse bisturi elétrico, que ele é uma corrente elétrica. E por que que o paciente não se queima? Que você pode pensar, professora, como é que o paciente não se queima, né? Se vai estar usando eletricidade direto nesse paciente. A gente vai entender um pouquinho disso daqui. Por que que ele não se queima? Professora, a gente usa esse bisturi? A gente não faz nada com esse bisturi, não. Mas a gente instala a placa de bisturi, a gente prepara todo o paciente, instala o bisturi lá para poder o médico utilizar. Somos nós que somos responsáveis por isso, tá? Por isso que você tem que entender do bisturi elétrico, que eu vou apresentar para vocês. Você vai entender como é que a corrente elétrica corre e por que que ela não
agride o paciente, mas ela não vai agredir se você colocar a placa direitinho, tá? Então, já deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Sim, acredito que já. Ó, o paciente está deitadinho aqui, tá vendo? Aqui está o bisturi, a gente colocou uma placa. A gente vai ver que essa placa a gente coloca em lugar onde tem bastante músculo. Colocou a placa aqui, ó. Aí, quando o médico utilizar que for cortar, ele vai apertar no pedal e tal. E aí a corrente elétrica, olha como é que a corrente vai andar. Ó. A corrente sai daqui, passa pelo corpo do paciente, vai para a placa e vai para o coisa. Novamente, vou voltar aqui para você ver. Por isso que o paciente não se queima. Mas o paciente não se queima porque a placa está bem colocada. Se tiver mal colocada, aí o paciente se queima. Por isso que é uma responsabilidade nossa, ó. A corrente elétrica entrou no paciente, veio para cá, entrou, veio para cá, entrou, por causa da placa. O que a gente pode tirar aqui? Que nós da enfermagem, qual é a nossa grande responsabilidade com o bisturi elétrico? A nossa grande responsabilidade com o bisturi elétrico é a instalação do bisturi e a colocação da placa. A placa tem que ser uma coisa que a gente tem que ser muito chato e colocar ela de uma forma correta, porque senão o paciente vai levar choque. E se ele ficar queimado, a responsabilidade ou a irresponsabilidade é nossa, da enfermagem, que colocamos erroneamente a placa, tá? Então, ó, olha aqui os choques devido à placa mal colocada, tá vendo? Choque elétrico, explosões, são complicações que podem acontecer, tá? Para isso, os cuidados, placa neutra, colocar corretamente. Na placa sempre vai gel, sempre colocar essa placa, monitorizar, tomar cuidado se o paciente tiver marca-passo, né, no coração, tem que ver com o médico se vai realmente usar o bisturi ou não. Essa placa, você coloca o mais próximo possível de uma massa muscular, né? O fio da placa nunca deve ficar embolado, tem que ficar esticado. Se for necessário usar 2 bisturis, você vai colocar as placas coladas juntas, uma do lado da outra, tá? Caso não seja usada 2 canetas, não há necessidade do uso de 2 placas. O bipolar tem essa placa aqui, ó, que é descartável. Tá vendo? Quando a gente utiliza bisturi elétrico, quais são os cuidados da parte da enfermagem? É responsabilidade do técnico de enfermagem colocar a placa, né, do circulante, colocar a placa numa grande área muscular, essa placa longe de próteses metálicas, evitar a área pilosa. O que é a área pilosa? Área com muito pelo. Piloso é pelo, tá? Utilizar longe também de escaras, de feridas, longe de saliências ósseas, utilizar bastante gel para aumentar a condutibilidade, tá? Evitar essa complicação, por isso que a gente usa gel. Lembrando que essa placa é única e descartável, tá? E tomar cuidado com pacientes com marca-passo, tá? Aí o médico vai ver se ele vai fazer mesmo ou não a cirurgia com pacientes com marca-passo. Testar todos os comandos do bisturi antes de utilizar. Não utilizar perto de soluções inflamáveis. Lembrar que ele é eletricidade, pode explodir. Não deixar as canetas e as pinças em contato com o paciente. Manter o paciente com monitor cardíaco, né? Se houver a presença de líquidos e outras áreas, tomar cuidado, porque a eletricidade não pode ter líquido, tá? Tem um videozinho aqui. Deixa eu só ver, que eu nem lembro direito que vídeo é esse, mas eu acho que é relacionado ao bisturi. Deixa eu só ver aqui para eu passar para vocês. Deixa eu só ver relacionado ao que é. Mas a nossa função, não fiquem com medo, a nossa função em relação ao bisturi elétrico é colocar ele no lugar certo, testar ele, tá? E colocar a placa no lugar certo, tá bom? Agora, então. Aqui é um vídeo de eletrocirurgia. Eu vou apresentar para vocês, mas eu vou dar uma adiantada nesse vídeo. Tem umas coisas que... É só para vocês verem a utilização, tá? Sobre o bisturi elétrico.
lembrando que essa aula não há conflito de interesses. As imagens aqui apresentadas foram retiradas da internet. Bisturi elétrico, também conhecido como bisturi. Então, ó, ele é utilizado na dermatologia, na ginecologia, na cirurgia cardíaca, na cirurgia plástica, na cirurgia de maxilar facial, na cirurgia ortopédica, na urológica, em todas as cirurgias ele é utilizado. Ele é conhecido também como eletrocirurgia. Eletrônico, ou mesmo bisturi elétrico cirúrgico. É utilizado, é um dispositivo comumente utilizado em cirurgias, presente sempre dentro dos centros cirúrgicos e salas de pequena cirurgia. Auxilia, então, nas cirurgias dermatológicas, ginecológicas, cardíaca, plástica, maxilofacial, ortopédica, urológica e outras cirurgias também. A eletrocirurgia ela é definida como a destruição dos tecidos biológicos por aplicação da eletricidade. Dessa forma, ocorre uma coagulação dos vasos sanguíneos. Essa corrente elétrica ela é produzida, então, por um gerador, conforme ilustrado aqui na tela, nessa imagem à direita da tela. Ó, você pode ver, isso aqui é um gerador que vai gerar uma determinada quantidade de energia que vai fazer com que corte ou coagule o sangue. E esse gerador, então, ela produz essa energia elétrica que chega ao corpo do paciente através de um eletrodo ativo, qual nós chamamos de caneta de bisturi, agindo então no tecido biológico alvo. E a saída dessa energia se dá então através de um eletrodo neutro, chamado de placa de bisturi, e é colocado então junto ao corpo do paciente. Ou seja, esse gerador produz uma energia elétrica e vai até o corpo do paciente através, então, da caneta do bisturi. Ocorre ali a dispersão dessa energia elétrica, a transformação dela em calor e, com isso, a destruição desse tecido biológico, podendo ter um foco principal no corte ou na coagulação, então, desses vasos sanguíneos, diminuindo a condição de sangramento durante o ato cirúrgico. Ou seja, o que esse professor está dizendo? Que ele tanto corta, como ele coagula, fecha os vasos que foram cortados. Então, diminui a quantidade de sangramento durante a cirurgia. O paciente não perde sangue e o médico consegue ter uma visualização dentro do paciente melhor, porque não vai estar encharcado de sangue. Importante e fundamental, então, que essa energia saia. E ela sai, então, através de um eletrodo neutro, que é chamado a placa, e em breve traremos imagens para que fique ilustrado, então, esses dispositivos citados. Aqui, então, a placa... Ó, as placas, tá vendo que a gente liga? A placa que tem que ficar colado na pele do paciente. E aí, onde eu colo? Você vai colar, geralmente a gente cola na coxa, tá? Do paciente. Que é um lugar que tem bastante massa muscular, mas tem que tirar os pelos. Lembra que não pode ter pelo? Por quê? Porque não pode ter pelo? Para que cole bem a placa. De bisturi, né? A placa ou o eletrodo neutro. Quando essa corrente elétrica, ela encontra tecido biológico, como foi citado agora há pouco, ela se transforma em calor. E através desse calor é que serão definidos, então, os efeitos terapêuticos, que pode ser tanto o corte como a coagulação. Aqui uma ilustração, então, do eletrodo ativo, o eletrodo passivo, ou eletrodo neutro, que é a placa, ou seja, aqui o gerador, então, produzindo essa energia elétrica, e aí, através dos seus cabos, chegando, então, a caneta de bisturi elétrico. No momento que essa eletricidade, essa energia elétrica encontra, então, o tecido biológico, ela se transforma em calor e ocorre a destruição desse tecido, levando, então, ocasionando ao objetivo terapêutico do momento, que é o corte ou a coagulação, ou ambos simultaneamente. Essa energia, então, aqui, ela deve ter a sua saída, e isso ocorre pelo eletrodo neutro,
representado por essa placa azul na perna do paciente. E aí sim, então essa energia é devolvida ao aparelho e aí ela é dispersada sem que haja lesões ou efeitos indesejados no paciente. O objetivo é que apenas realize o corte ou a coagulação conforme então o operador, o cirurgião, deseja naquele momento. Escrevendo, né, deixando escrito isso comentado, a energia térmica de alta frequência produzida vai aquecer a ponta metálica. Essa é a ilustração, então, de uma caneta de bisturi. Aqui a sua ponta metálica, também chamada de ponteira, né, ou mesmo lâmina. Então, essa energia elétrica aquece a ponta e passa através do corpo do paciente, sendo eliminada por meio dessa placa dispersiva, né, que está diretamente ou indiretamente ligado ao fio terra. Se esse aquecimento... Deixa eu só voltar aqui, que eu estava digitando uma mensagem, mas essa canetinha, ó, tá vendo? Essa canetinha que corta. O amarelo corta, quando o médico quer, ele vai apertar também aqui, ou o azul também, ele coagula. É uma pontazinha metálica, como se fosse um bisturi, tá? O calor produzido dentro da célula provoca a evaporação da água e a diminuição do volume celular. Então, constitui-se nesse momento o efeito terapêutico de coagulação. Agora, quando esse aquecimento ocorre de forma rápida, ocorre a explosão da membrana celular e a evaporação do conteúdo intracelular, constituindo dessa forma, então, o efeito terapêutico de corte. Por isso, esses comandos, eles são determinados no próprio aparelho, como aqui ilustrado nessa imagem à direita da tela. Então, existe uma forma de programar se o objetivo é corte, se o objetivo é coagulação. O corte representado pela cor amarelo e o número 120 aqui, apenas um número ilustrativo, mas pode ser um número diferente. E a coagulação representada, então, pela cor azul, um número 40, especificamente nessa imagem, mas naturalmente pode ser controlado e colocado um outro valor para a coagulação. Então, exatamente essa é a ideia, que essa energia elétrica produzida por esse gerador chega, então, a essa ponta metálica, a caneta, e ao entrar em contato com o tecido, se ela ocorrer de forma lenta, ela promove, então, a desidratação, a destruição da célula, de forma a desidratá-la, evaporar, diminuindo o seu volume e fazendo, então, a coagulação. De forma oposta, quando ela ocorre rápida e forte, tem essa explosão da membrana celular, é a evaporação desse conteúdo e levando, então, ao efeito terapêutico de corte. Ou seja, é importante que entendamos que a eletrocirurgia, né, o uso do bisturi elétrico, não significa ausência total de sangramento, né? Existe sangramento, sim, mas a sua capacidade de realizar cortes precisos, né, e também promover a coagulação dos tecidos diminui bastante o sangramento, né? Naturalmente a perda claro de sangue. Que diminui, mas é claro que acontece de ter ainda um pouco de sangramento. Sistemas são utilizados, na verdade, 2 sistemas são utilizados pelo bisturi elétrico. O sistema monopolar, que em cima dessa imagem ilustrada tem uma caneta e a placa. Veja só, através do eletrodo, né, que é a caneta de bisturi, também chamado de eletrodo ativo, a energia entra no corpo do paciente, conforme nós já conversamos, já falamos sobre isso, foi explicado. E aí pode ocorrer esse efeito, então, de corte ou coagulação. E a placa é colocada, então, no paciente em uma determinada parte do seu corpo, né, recomendado uma proximidade, né, e existem alguns cuidados ao colocar essa placa, de forma que a energia elétrica ali, né, transformada em calor, e a energia perdida nessa transformação, ela vai, então, até esse eletrodo neutro, a placa de bisturi, e ali é retirada sem causar lesões, né, indesejados, danos indesejados ao paciente. Né, muito utilizado, então, por sua versatilidade e eficácia, esse sistema monopolar.
O sistema bipolar, representado então também na parte superior da tela, com essa caneta, né, também chamada por pinça bipolar, já utiliza tensões mais baixas, ou seja, empregando menor energia, limitando então a sua capacidade de cortar e coagular. Isso é mais para vocês entenderem, tá? Que tem uma caneta que é monopolar, que é só uma pontinha, e a bipolar, que são duas, para que você saiba reconhecer. Porque às vezes o médico pede, olha, instala para mim um bisturi monopolar, instala um bipolar. Aí você vai saber qual é a diferença, tá? Então, é uma aula para a gente compreender um pouquinho de bisturi. Claro que eu não preciso saber 100%, mas eu preciso compreender a ponto de saber diferenciar, saber instalar, saber o que acontece lá dentro, tá? Áreas de sangramento, ou seja, utilizado talvez em alguns tecidos um pouco mais delicados, em situações mais delicadas. A diminuição existe do risco de queimaduras. A corrente elétrica se move pelo tecido através das pinças, uma vez que o caminho da corrente elétrica é confinado ao tecido entre os dois eletrodos, evitando também o risco de desvio da corrente. Seria como se uma das partes da pinça seja aquela que libera a energia e a outra aquela que faz a função do eletrodo neutro, ou seja, a função da placa, né? Como se fizesse a função da placa. E o sistema bipolar acaba não utilizando placa de bisturi. Exatamente essa energia elétrica se move por uma área bem restrita de tecido, ou seja, levando a menores riscos, né, de efeitos, né, indesejados. As modalidades de eletrocirurgia com bisturi elétrico. Então, existe a modalidade de eletrocoagulação, utilizada formas de onda com potência média, gerando calor suficiente para a vaporização. Se utiliza da ação coagulante na corrente empregada para a destruição de tecidos patológicos, né? Um exemplo aqui também é uma imagem tirada da internet, uma imagem ilustrativa, né? Uma pequena lesão sendo movida, né? Aqui não tem necessariamente bisturi elétrico, mas apenas para representar, né, a retirada, como se fosse uma retirada por um bisturi, fazendo a eletrocoagulação. Também ela tem a função de corte ou de secção, né? Corte de secção, só para vocês saberem e anotarem aí no caderninho. Corte de secção é a mesma coisa. Então, vou dissecar um tecido, vai cortar o tecido, tá? Então, corte e dissecção é a mesma coisa. Então, corte, né, dos tecidos, né? A função de fulguração, uma coagulação superficial, indicado para remoção de proliferações celulares cutâneas e remoção de manchas. Fulguração e coagulação é a mesma coisa, para evitar o sangramento. A curada morre e é eliminada, então, em alguns dias. E a hemostasia, né, o processo pelo qual o PED detém ou mesmo previne o sangramento. Porque ele fecha o vaso e acontece a hemostasia. Isso tudo são termos técnicos, tá? Isso tudo são termos técnicos que vocês têm que anotar aí. Volta aí, ver hemostasia, o que significa, tá? Aqui, as formas de você prevenir queimaduras, por exemplo. Atenção a essas ações que naturalmente previnem, né, o risco de uma complicação, principalmente no sistema monopolar, no sistema daquela caneta única, né, e a placa de bisturi. Então, existe a necessidade de um bom contato da placa de bisturi com a pele do paciente, numa área adequada. E, naturalmente, que se houver contato do corpo do paciente em estruturas metálicas, ou mesmo se o eletrodo não tiver um contato nesse eletrodo neutro, essa placa não tiver um contato satisfatório, pode ocorrer, então, queimaduras, né? Queimaduras mesmo de terceiro grau, queimaduras graves, né? Os bisturis mais modernos, eles têm sistema que eles não permitem o uso se não houver uma adequada conexão, um adequado contato do eletrodo, da placa de bisturi com a pele do paciente. E aí, né, atitudes que ajudam, né, esse cuidado específico, limpar bem a pele do paciente, onde vai ser utilizado a placa,
Evitar, então, regiões com excesso de pelo, que pode reduzir o contato da placa. Pode ser utilizado também o gel condutor para melhorar, então, o contato da placa e da pele. Importante que o prédio onde vai ser feito o procedimento cirúrgico tenha um adequado aterramento elétrico. E, como mencionado, o bipolar ele não requer um eletrodo de retorno, né? A corrente passa entre os dentes da pinça. Existem vantagens e desvantagens, naturalmente, no emprego, no uso do bisturi elétrico, né? Vantagens como, por exemplo, incisões rápidas e precisas, sem necessidade de exercer pressão demasiada sobre os tecidos, sem a necessidade de fazer hemostasia de alguns vasos, né, de forma mecânica, com pinças ou mesmo com fios hemostáticos, grande facilidade na remoção dos tecidos hipertróficos, controle de sangramento, e aí, normalmente, tem suas desvantagens também, como, por exemplo, requer uma boa habilidade do operador, ou seja, o cirurgião que estiver utilizando ali o bisturi, saber dimensionar exatamente a energia que ele vai querer, a potência que ele vai querer na coagulação, no corte, naturalmente que requer uma habilidade, treinamento, o risco de ter incêndios ou mesmo explosões pela presença de elementos inflamáveis, como gases ou mesmo agentes anestésicos, né? E também o odor e a fumaça, uma desvantagem, né, que acaba muitas vezes incomodando o odor ou a fumaça, e estudos consideram que essa fumaça existe chance aí de ter um componente mesmo cancerígeno, né, e prejudicial, até mesmo através de o risco de contaminação pela dispersão de agentes biológicos nessa fumaça, né. E, naturalmente, que deve-se ter, então, uma atenção especial com algumas situações, principalmente pacientes portadores de marca-passo, né? Os marca-passos, né, eles desenvolvem cada vez mais uma tecnologia melhor, um preparo melhor para esse tipo de situação. Existe recomendação de determinados procedimentos com pacientes, né, que têm marca-passo, né, de ter a avaliação da necessidade do uso do bisturi sendo imprescindível o seu uso. Então, recomenda-se a presença mesmo do técnico, do marca-passo presente na sala para controle desse marca-passo, né? Outras estratégias também podem ser utilizadas, mas tem que se ter muita atenção e cuidado com esse tipo de paciente. E a presença na sala operatória do óxido nitroso ou mesmo oxigênio, então tem que ter cuidado, né, pelo risco de ter explosões ou mesmo incêndios. Então, essas são as considerações relacionadas ao bisturi elétrico. Eu gostaria de conversar nesse momento. Então, esse vídeo foi só para que a gente visse mais por dentro mesmo, né? Mais detalhadamente o bisturi elétrico. Para que vocês tenham uma compreensão. É óbvio que eu não entendo nada de eletricidade, mas pelo menos para que vocês entendam que onde é que a carga entra, o que ele faz, onde é que coloca a placa. Então, é muito importante que vocês tenham uma atenção especial a isso daí, tá, gente? Porque é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia, tá? Eu vou terminar essa aulinha com deixa eu ver aqui, isso mesmo. Eu vou terminar esta aulinha, instrumental, montagem de uma mesa, característica dos fios. É uma aula grandinha, mas não tem problema. Eu quero terminar aqui para que a gente na quarta-feira, a gente já entra nessa parte de períodos cirúrgicos. Quais são os períodos cirúrgicos? A gente vai entrar na parte de preparo e pintura da pele, períodos cirúrgicos, tá? E aí a gente grava mais uma videoaulazinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa cirurgia não acabou, estamos no bisturi elétrico, lembrem-se bem disso, tá?
Então, eu vou terminar, ainda não saímos do centro cirúrgico, a gente passou pela parte pré-operatória, estamos dentro da nossa cirurgia, aprendemos a usar o bisturi elétrico, aprendemos alguma coisa do centro cirúrgico, conhecemos o centro cirúrgico, mas a nossa cirurgia ainda vai começar, ainda vamos paramentar os profissionais e tal. Então, na próxima aula, não percam, tá? Já se inscreve aí no canal, quando sair a aula, você já vai ser notificado. Aí a gente vai entender direitinho esses passos do centro cirúrgico. Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus, se cuidem, tá? E qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe seu like. Os meus alunos podem entrar em contato comigo, tá? Beijo grande no coração.